Bem-vinda, Mirza. É um prazer receber-te aqui no meu podcast Códigos de Alta Performance. Queremos aqui aprender contigo quais são esses códigos de sucesso, quais são esses códigos de alta performance que tu tens para compartilhar conosco. Seja Bem, bem-vinda mais uma vez. thank you so much, Shiraz, por esta oportunidade, por este convite. Acredito que se estou nesta cadeira é porque realmente tenho passado alguma coisa de valor e quero acreditar também que lá em casa vão ter o papel e a caneta na mão para tirarem algumas notas. Bem, alta performance é algo muito amplo para mim ao longo do meu crescimento, amadurecimento, falhas, erros, tropeços, fui tendo muitas fórmulas, umas certas, outras erradas, outras para aprender, outras para aplaudir. Mas uma fórmula que parece slogan é consistência. Quando somos consistentes todos os dias a fazer a mesma coisa de formas diferentes até acertarmos a fórmula dá certo. Porque o que mata o mercado moçambicano é a falta de consistência, é a falta de determinação e de foco. Boa. Falta de determinação e foco. Vamos voltar atrás. Acredito que aqui os meus amigos, os meus seguidores querem conhecer quem é a Mirza, quem é a Mirza Jamal. Onde é que começa a Mirza? Lá atrás, lá atrás. Bem, eu tive vários começos, Geras. Eu tive o meu começo, que foi o meu nascimento, o crescimento, o modelo que me fez crescer foi um modelo maioritariamente de mulheres. Eu venho de uma família de mulheres empreendedoras, maioritariamente. Escrevi isso no Poder da Nhonga até. Ah, Pronto, sou filha do casal de adolescentes. Os meus pais tiveram muito cedo, eu tive que viver com os meus avós. A minha avó não era estudada, mas mesmo assim já era empreendedora de pequenos negócios e toda criança imita aquilo que vê. E para mim aquilo era a realidade. Eu tinha que empreender para poder ser alguém. Embora o discurso era estuda para teres o emprego, para seres alguém na vida. Então houve certamente uma luta interna minha. Estudar para ter um bom emprego, para ser alguém na vida ou fazer realmente aquilo que era o modelo de poder empreender. Obviamente, fui empreendendo de forma inconsciente, à medida que fui crescendo, na adolescência vendia bolinhos, depois fui à faculdade, sempre tive alguma coisa para vender, alguma coisa para oferecer, mas inconscientemente também eu era uma pessoa muito faladora e eu não sabia que isso era comunicação. Sempre fui falar barato, se posso assim dizer. E pronto, cresci, tive o tal emprego, não sei se é bom ou mau, passei por algumas, várias empresas, mas aquele bichinho do empreendimento nunca largou-me, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa, sempre quis ser alguém, mas o querer ser alguém não só falar de dinheiro, ser rica ou ter um lifestyle XPTO. Era mesmo poder ajudar outras pessoas, porque à medida que eu fui crescendo e fui experimentando alguns negócios e esses negócios deram certo, eu disse: "Bem, aqui não precisa de muita ciência para as outras pessoas também terem estas oportunidades, principalmente mulheres". E foi aí que entrei nos negócios em rede, uns tantos quantos, fui líder, ganhei muito dinheiro, fiz muitas viagens e fui seguindo. A Mirza Jamal de hoje não tem nada a ver com aquela de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Hoje eu sou uma mulher mais consciente, sou uma mulher mais madura, principalmente porque sou mãe de 4 filhos, tenho uma estrutura por zelar, um legado por deixar por causa destes 4 filhos e uma grande responsabilidade porque desses 4 filhos 3 são rapazes. E a educação de rapaz, muitas vezes as mães ou os pais querem que os filhos sejam mais provedores. A minha maior preocupação, para além dos meus filhos serem provedores, é também serem bons performadores como maridos, como pais e como cuidadores do seu próprio lar e o seu ecossistema. Porque às vezes nós temos homens que são bons de pagar, mas são maus de cuidar.
Então, para mim, liderança, produtividade, alta performance começa em casa. E tudo que nós somos em casa reflete-se fora da nossa casa. Interessante, muito interessante. O que tu vês de diferente? O que tu acreditas, por exemplo, que vais querer fazer questão que os teus filhos aprendem? Tipo, o que de diferente? Porque tu disseste que tudo começa no berço ou na educação. E tens essa preocupação específica, que eu acredito que isto, com os tempos modernos, Uhum. estão a afetar os jovens até certo ponto. Que o jovem deve ser provedor, defende a mesma coisa, mas para além de ser provedor, tem que cuidar também. Como é que tu vês? Como é que tu vais passar estes, se posso dizer, valores para os teus filhos mais jovens? Os valores que eu passo ou que nós passamos como casal é leader by example. Nós fazemos para eles verem. Com a globalização, com a tecnologia, com a inteligência artificial, tudo ficou banal. Há muita falta de respeito, há muita falta de empatia, há muita falta de sororidade. E os meninos hoje em dia, quando os pais têm um bocadinho mais que os outros, já não. É como se houvesse um tribalismo, tivéssemos voltado ao tribalismo. Eu sou de Maputo, Inhambane, Cassa, não posso brincar com aquele do norte. Eu lembro-me de uma das dificuldades que eu tive quando me casei há 16 anos atrás, foi que as nossas famílias não nos aceitavam, porque ele era de Quilimane e eu era de Inhambane. E eu era chamada de Machangana e o meu marido era chamado de Xingonda. Então, isto nós tivemos que lutar muito para conseguirmos ficar juntos. Depois houve outra questão, mas por que uma negra? E do meu lado, por que um mulato? Então, são estas coisas que parecem muito naturais hoje em dia. Dizem que existe racismo, mas o racismo está aqui dentro do nosso seio. Uma das coisas que eu prezo aos meus filhos é que todas as crianças são iguais. Independentemente se o pai tem carro, se não tem carro, se vive numa casa de chapa, se vive numa casa de alvenaria, não importa. Todos vocês são iguais, todos somos filhos de Deus. Não importa se é cristão, se é muçulmano, se é masiano, somos todos iguais. E desta forma, criar este tipo de convivência entre eles faz também que seja mais leve, que eles não olhem para coisas materiais e olhem para a essência. Ah, aquele é meu amigo, porque eles ajudam-se. E isso para mim é o primeiro princípio. Como é que fez? Como é que a gente pode puxar essa parte? Tu falaste de uma coisa muito interessante. Aquele mulato, aquele negro, este é favorecido por essa família, aquele é favorecido por aquela família, e isto está dentro de nós de alguma Uhum. forma. E até em crianças também vemos essa questão. Ah, se a pessoa tem uma casa de alvenaria, ou de chapa, ou chapezinho, ou uma casa mais precária, vou falar, não vou falar. Como é que isto, não só nós como crianças, mas no seio profissional, acreditas que isso também acontece? Ah, porque Acontece. aquele é coach, aquele é mulato, aquele é negro, ou aquele tem mais possibilidades no trabalho, não tem? Como é que tu vês essa? Isto acontece, Shiraz, por quê? Porque esta criança, que foi rejeitada durante muito tempo pela sua cor de pele, pelo seu posicionamento social e por tantos outros motivos, já vem com estas crenças limitantes. Esforça-se muito, esmera-se muito para conseguir ter um diploma, para conseguir ter este tal bom emprego, mas quando chega no emprego, estes fantasmas não desapareceram. E encontra uma Mirza ou encontra um Shirazi, todo cheio de autoconfiança, de pujança, não tem vergonha, está a falar ali, diz: Ei, não, aquele não dá. E ele mesmo começa a afastar-se. Mas, como nós sabemos que a mente é muito traidora, ele arranja mentiras que o Shirazi ginga, a Mirza ginga, não me cumprimentou, não me disse bom dia, olhou-me mal e vai criando uma história de auto-rejeição. E nós sabemos muitas vezes que isto é uma ilusão criada por nós mesmos. Agora, dizer que esta geração será salva com a mudança de mentalidade, não posso assinar, porque começa dos pais, que somos nós, para depois os filhos já nascerem com esta e crescerem com esta autoconfiança. Porque imaginemos um bebê, eu sou mãe de um bebê de 1 ano.
O bebê cai, eu já vou lá correr, vou carregar e não chora. Quando, se não aleijou, não está a sangrar, eu deixo. Ele tem que aprender a levantar sozinho, vai chorar, depois vai respirar. Pronto, passou um obstáculo. Nós temos que aprender a passar os nossos obstáculos. Há pessoas que têm um medo enorme de uma coisa tão insignificante e fica presa naquele medo, perde as oportunidades por aquele medo insignificante. E não, eu não posso falar em público porque eu tenho medo. Tá bem, por que é que tens medo? Porque as pessoas vão rir de mim. Tá bem, depois de rirem de ti, o que é que vai acontecer? Nada. É. Mas falaste e vais treinando e vais treinando. Então, esta barreira do medo também, nós como pais temos colocado nas crianças e nós como colegas aqui que temos esta capacidade de poder ajudar o outro, não fazemos, porque estamos preocupados com a nossa alta performance, com a nossa produtividade, com o nosso aumento salarial, com a nossa promoção e o colega, desculpa a expressão, que se estresse. Isso é muitas das vezes acontece, é um fato. Mas nós somos de uma geração que talvez os nossos pais não vão mudar. Nós Hum. podemos mudar a nova geração. Temos que aceitar os nossos pais fizeram o melhor que eles conseguiram, com aquilo que eles sabiam, com os recursos que eles tinham ao seu dispor. Mas já aparece uma Mirza que quebra este ciclo até certo ponto, só pela forma que está a falar de que se o filho caiu, como vou educar para ele superar as barreiras, mesmo numa idade ainda muito tenra, como resolver isso. O que levou, como é que a Mirza quebra este ciclo e começa agora, vamos dizer, a eliminar esse karma geracional para a próxima geração? Como é que a Mirza conseguiu e o que que a Mirza pode dar como conselho para as mesmas pessoas que temos a mesma cultura, os mesmos pais e queremos quebrar esse ciclo para podermos introduzir uma melhor educação, um melhor ciclo, melhor mentalidade para nós primeiros, para depois podermos passar através do exemplo para os nossos filhos. Bem, na verdade, conseguir como tal, ainda não consegui, estou no processo. Porque eu venho desta geração do não pode, não mexe, não toca, não parte, não isto, não aquilo, porque és burra, porque é isto e é aquilo. Prontos. Levávamos muita porrada com chinelo, com pêndulo, seja lá como for, e cresci realmente com medo. Eu vou voltar mesmo à história do meu relacionamento. Eu, quando conheci o meu marido, ele paquerou-me, eu olhei para ele e disse: Não é possível, este moço não está a falar comigo. Não porque eu me achasse feia, porque eu me achasse menos, mas porque eu não achasse que uma pessoa daquelas pudesse abordar-me, porque lá atrás foi-me dito que tu não és capaz, estás a perceber? Ah, e tive muitas quedas, passei por depressão, passei por ansiedade, por vários motivos. Até eu descobri que existia coach, até eu descobri que existiam mentorias. Passei por muitos, eu acho que posso ser muito aberta aqui neste canal. Fui levada a muitos curandeiros, fui levada a muitas igrejas, fui levada a muitas formas de tentarem ajudar-me, porque foi deep mesmo. Mas 2020, a época do Covid, quando realmente cheguei lá no fundo do poço, principalmente por causa dos meus negócios, para mim, eu tenho 2 coisas que não podem tocar, minha família e meu trabalho. E quando o meu trabalho não está, é como se tu tivesses tirado a minha vida e o meu trabalho descarrilou na época do Covid. Eu lembro-me que, eu sou muito de internet, investigo muito e cai-me um vídeo de uma coach. E ela a falar como se estivesse a falar comigo: "Tu és coach, sabes Sim. qual é o método?" E eu não tinha nenhum dinheiro, eu disse: "Mas eu vou fazer o que tiver que fazer para conseguir". Cliquei um botão, inscrevi-me e a minha mudança começou ali. Mas não satisfeita, não parei por ali, depois tive mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Até que depois formei-me, em mentorias, agora sou mentora também, trago essas soluções. Já tenho uma mentalidade de resolução e não de problema, porque o que acontece é que muitos de nós têm mentalidade de problema, não de soluções. Nessa tua primeira mentoria, qual foi o principal código de alta performance que conseguiste tirar dessa mentoria que te recordas?
Neste primeiro coach, a metodologia era o modelo mental. E o modelo mental visa eu questionar aquilo que eu estou a pensar, se realmente é verdade aquilo que eu estou a pensar ou não. E sempre temos que escrever. E depois eu comecei a escrever as coisas que eu fazia. E eu sempre fui alta performer em tudo, principalmente em arrumar as coisas. Eu consigo arrumar, consigo cozinhar e consigo cuidar de mais uma coisa, três coisas ao mesmo tempo. E funciona. Eu disse, não, mas isto aqui é uma aptidão que não é para todos. E eu estava a menosprezar-me porque eu não me achava capaz. E eu me lembro que eu sofri bullying por causa de inglês, tanto bullying que deixei de fazer inglês e fui me formar em francês. E eu dizia: "Eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês", e tudo que era oportunidade de se falar inglês, eu rejeitava. E nesta fase, esta, coach disse: "Mirza, tu sabes falar inglês". 1 ano depois eu fui, como é que eu posso dizer? Fui selecionada para ir a uma conferência em Joanesburgo sozinha. E eu disse: "Como é que eu vou fazer isso?" Shiraz, eu fui à conferência, eu fiz o meu pitch, eu fiz amizades com os outros países, até hoje nós conversamos, e era mesmo esta barreira do medo que não faz sentido nenhum. Era uma coisa mental. Era uma coisa mental. Mas até eu descobrir que o medo não mata, foi um senhor, foram vários anos de cativeiro. Ok, interessante. Então, o que é que tu levas como lição? A tua primeira transformação, o teu primeiro romper foi enfrentar o teu medo, por exemplo, de Foi. falar inglês. Foi enfrentar a mim mesma, porque o maior inimigo que eu tinha não estava lá nas pedrinhas do curandeiro, estava no meu espelho, era eu mesmo. E como é que uma pessoa, nós todos, eh, faz parte da nossa cultura, acreditar nessas coisas místicas, sejam curandeiros, sejam amuletos e coisas do gênero. Como é que é romper com isso? Tu és de Inhambane, eu também, eu não sou de Inhambane, mas meu pai é de Inhambane. Eu consigo perceber essa dinâmica. Acho que não é uma coisa só de Inhambane, ou Gaza ou Maputo, acho que é algo Não, é uma transversal, coisa de África. uma coisa É de uma coisa de África. E onde que entra essa salada mística? Não vamos só para o curandeiro. Os Shirazi todos sabem que eu nasci, cresci muçulmana, casei muçulmana. Então, para alguns muçulmanos, não vou generalizar, senão vou ser apedrejada. Se alguma coisa não está bem, vamos para o Xé. O Xé não deixa de ser curandeiro. O Xé só é um curandeiro que fala árabe, que faz os tratamentos como fazem árabe. E quando tu és criança e vais vendo os mais velhos já fazerem aquilo, tu vais assumir que aquilo é a verdade absoluta. Tanto é que há pessoas que quando dói a cabeça, em vez de ir ao hospital, vão curandeiro, vão ao Xé. Quebrar isto, na verdade, foi quando eu me converti. Uma amiga minha, quando eu estava na depressão, disse: "Epá, há um link na época do Covid, entra lá." Foi a Paula Puna, da Usura. "Entra lá, só é uma oração inocente, não deixa de ser muçulmana nem nada." Recordo-me como se fosse o hospital no mês de Ramadã. Eu disse: "Mas estamos no mês de Ramadã, é um pedaço, é um pecado tão grande." Ela disse: "Mirza, entra lá, tu não estás bem. Tu não andas bem." Eu já não comia há dias. Lá entrei e senti uma paz. Quando eu sinto aquela paz, algumas igrejas dizem que a pessoa tem que levar camisa, por exemplo, para quem tem problemas com o marido, leva a camisa, vamos orar na camisa, ou toma banho com isto e não sei o quê. E aquele pastor disse: "Deus é um espírito, ele não precisa de nada material." Eu disse: "Mas durante toda a nossa vida andaram a cortar-nos com lâminas, a fazer não sei o quê, tomamos banho com sangue de galinha, como é que hoje não preciso de nada?" E foi como um passo de mágica que daquele dia eu me senti livre. Podiam chamar-me coisas, eu senti-me livre. Eu disse: "Não, a verdade absoluta está comigo, existe um Deus que é onisciente, onipotente, está sempre comigo." E foi assim que nunca mais eu tive o meu filho,
tive confusões várias com as avós por causa de remédio da lua, mandei pastar as 2 com todo o respeito, disse: "Meu filho não toma remédio da lua", e está aí super E saudável agora. afetou alguma coisa? Não. Eu revejo nisso, porque tem essa conversa sobre eu estava aqui a abrir por causa do remédio da lua. Eu sou muçulmano e e não vou aos chéus, não acredito nessas coisas. Eu acredito que a religião muçulmana é muito bonita, porque nós não precisamos de nenhum, intermédio ali para chegar a Deus. Tu oras, tu adoras ao lado diretamente. E este misticismo existe, só que é preciso separar às vezes as coisas, o que é religião, o que não é religião. E é uma coisa engraçada este hábito da panelinha Pegar a paneli do remédio da lua. E eu sou da mesma opção. Acredito que não aconteceu nada com os teus filhos, nem vai não acontecer. aconteceu nada, tanto é, Shiraz, que o meu filho mais novo nasceu, sim, depois de eu ter me convertido, e eu chamei a minha matriarca, né, que é a minha avó, para vir fazer o azan. Porque o meu marido é muçulmano, os meus filhos são muçulmanos. Veio fazer azan, pegou na água de Zamzam, deu à criança e tudo bem. Quando eles crescerem, aí vê-se Ce se eles querem ou não, mas não é uma imposição. O que acontece também muito e mata as pessoas é a imposição. Por que que eu tenho que dizer que os meus filhos têm que ser médicos, têm que ser pilotos, têm que ser isto e têm que ser aquilo? Eles têm a sua própria essência, têm a sua própria têm o seu próprio sonho. Então, antes, os nossos pais também matavam os nossos sonhos, porque tu crescias, ias à escola e dizia: "Shirazi vai ser contabilista", mas tu nem quer saber de contas. E é isto que depois eles ficam frustrados, ou os pais ficam frustrados, porque o filho está a viver o sonho do pai, mas não tem paixão. Produtividade, alta performance tem a ver com vontade, com paixão, com gostar de estar a fazer aquela coisa. Então, muitas vezes digo: o que é que tu farias que, mesmo se eu não te pagasse, continuavas a fazer? É acerca disto que nós falamos de propósito de vida. Não só vais fazer algo muito bem feito quando tu gostas de fazer, não por obrigação. Boa. Que achas que, dizemos, a quem está nos a assistir e quer encontrar o seu propósito de vida, quer mudar a mentalidade, por onde essa pessoa pode começar? Primeiro tem que se silenciar. Eu descobri-me no silêncio. Por muitas vezes, quando nós estamos num meio onde há muito barulho, onde há muitas opiniões, onde há muitos dedos apontados, tu não consegues te encontrar. Ainda que seja uma pessoa que tu ames muito, uma pessoa que respeitas muito, porque muitas vezes o que acontece é que nós temos medo de decepcionar o outro. Quando tu gostas muito de uma pessoa e a opinião daquela pessoa vale, e se a tua opinião for contrária, tu tens medo de decepcionar, então vais preferir viver mal para agradar aquela pessoa. É aí onde estrada e nós não vivemos o nosso verdadeiro potencial. Eu lembro, para ser empreendedora, eu tive que lutar muito com muita gente, porque diziam: "Não, tu vais viver em dívidas, tu vais viver nisto e naquilo". Realmente tive muitas dificuldades financeiras quando decidi ser empreendedora, devi meio mundo, mas não desisti do meu sonho. E hoje em dia as pessoas dizem: "Ah, parabéns, Mirza, que ganhaste o prémio, mas eu digo: "Para essa pessoa que estava a criticar-me há uns anos atrás". Porque vamos sempre querer agradar aos outros. Cada vez que nós dizemos sim ao outro e estamos a dizer não a nós, é menos um passo para o nosso propósito de vida. Não é bom este pequeno isolamento, desliga redes sociais, desliga-te, medita, passeia, aproveita a tua própria companhia. Tem pessoas que têm dificuldades em ficarem sozinhas por ter medo da voz interior delas. Oh, isso é muito, muito forte. Como é que achas que não só as mulheres, os jovens que têm sonho de empreender, podem lidar com esta parte da crítica? Porque sempre quando estamos a iniciar, não vai dar certo, vai para um trabalho mais seguro, procura um emprego. Muitos jovens passam por isso. Que conselho tu podes dar para estes jovens? Empreender não é algo, tu fazes o cair de paraquedas e já está. Tens que começar de algum lado. Ou começas por estar com alguém que já empreende e que abraça o sonho, o teu sonho de empreender e ensina-te como estagiário, como voluntário, alguma coisa.
ou realmente tens que ir trabalhar para aprender, os processos? Porque ninguém acorda a saber processo de empreendedorismo, senão vai partir perna como Mirza muitas vezes fez. Eu não sabia. Eu queria aprender, mas não entendia nada de nada. Então é importante primeiro aprendermos, ainda que seja um pouquinho, para poder ir ao mercado do empreendedorismo. Hoje em dia temos muita oportunidade, mentorias gratuitas, mentorias pagas, financiamentos. O mercado está cheio de oportunidades para empreendedores. Então eu aconselho os jovens a deixarem memes, TikToks e Facebooks de lado. Se querem empreender, comecem a seguir aquilo que realmente tem que seguir, que são estas iniciativas para eles mesmos. Que há iniciativas que surgem e dizem, até 35 anos, eu digo: "Ei, eu já não estou aqui, já não me encaixo", então é mais ou menos isso. Boa, boa. Fala um pouco, sabemos que tens um livro que podemos considerar um top seller. Acredito que tens uma alcunha agora por causa do livro. Como é que surgiu essa ideia do livro? Fala-nos um pouco também do Por acaso, essa ideia de livro surgiu num evento que nós estávamos juntos, que foi o Poder do Network. Estive no Poder no Network 1 e o Bruno Avelar disse: escrevam a vossa história, escrevam um livro. Entrou e saiu de uma orelha aquela coisa das crenças limitantes. Eu escrever um livro, sim, as pessoas vão ler mesmo a minha história. Mas depois tivemos de novo a mesma conferência, acho que foi um ano depois, e voltou a falar, eles escrevam um livro. Eu disse, bem, mas na verdade eu estou no poder do network, eu já junto muitas pessoas, eu já faço muitos negócios e tenho esta facilidade de conectar pessoas e fazerem negócios umas com as outras. Então eu vou escrever um poder de network, mas poder de network já tem dono, não podia usar o poder do network. Pois pensei, eu disse: "Mas na verdade eu sou nhonguista, eu sou lobista", e fui, julgando os nomes e ficou o poder da nhonga. Então para mim nhonga, não é naquele termo pejorativo que a nossa sociedade fala, nhonga é nesta questão de estar a conectar pessoas, negócios, oportunidades. Até hoje há pessoas que ligam: "Ah, Mirza, preciso disto, preciso de número de tal, preciso fazer isto", e eu estou sempre ali disposta a ajudar. Então ficou, doutora Nhong. Doutora Real. Acreditas que o livro possa ter ajudado na premiação que tiveste? Queres compartilhar um pouco? Qual é o prémio? O que foi? Como é que esse prémio também te impactou? Para que as pessoas. Acredito que começamos por falar uma pessoa que veio de baixo, nós viemos de baixo, Uhum. outra província, Maputo, vender, conquistar um nome, escrever um livro e depois receber um prémio. Quer dizer, que é uma jornada completa, desde eh, o início lá pequenina e hoje uma referência para o mercado de comunicação e marketing. Eu não sei se o livro culminou, mas na verdade o prémio veio por causa da minha gravidez definitivamente. Porque eu ganhei o prémio em abril de 2025, que foi o top 30 mulheres mais influentes da comunicação, marketing e relações públicas. Eu fiquei grávida, mais ou menos na época das manifestações, ficámos todos em casa até janeiro, fevereiro, quando tudo acalmou. Janeiro, fevereiro, eu já estava de 7 meses de gestação, 6, 7. E foi na altura que a Alcina levou um tiro no rosto. E fizemos uma campanha para ela, de angariação, que foi uma super masterclass, que a Abcélia Massamo disse: "Pá, ela é minha afilhada, mãe, eu preciso de ajuda, aqueles todos os teus amigos que falam em público, que têm público, peço para fazermos uma masterclass de angariação". Eu fui falando com estes meus amigos e eu mesmo, depois tinha um barrigão, fui lá, peguei o microfone e segui. Nesta masterclass estava um editor, o Gildo. Disse-me: "Você escreve lá um livro". Eu ainda estava grávida. Isso foi fevereiro. Eu disse: "Ah, não, escrever um livro agora ainda é inoportuno". Mas pronto, eu fiquei parada mais ou menos 30, 40 minutos com aquele barrigão todo. Eu disse: "Ah, então ainda consigo". Desde que eu fiquei grávida, tive o meu bebê, até a premiação em setembro, eu fiz 65 eventos, Shiraz. Uau. Então eu vou assumir que foi o meu filho que deu uma força para chegar à premiação.
O livro foi lançado em dezembro, depois das premiações. Então, talvez o livro veio para esta premiação deste ano e não as outras do ano passado. Do passado. Sim. Interessante. Conta-me um pouco mais, como é que é uma mulher de um barrigão fazer 65 eventos? Em quanto tempo foi? Quantos meses? Foi de. De palestras, Sim, foram for 65 palestras em quantos meses? 3 meses. Em três meses e meio. Como é que 3 foi meses essa mesmo. experiência? Bem, é assim, a gravidez é algo muito engraçado. Durante o dia tu não sentes nada, aquilo é tudo lindo, maquiagem, eu até punha salto alto, se forem a ver algumas fotografias minhas. Mas à noite, depois doía tudo e estavam sempre ali, mas mãe, tu não ouves, para que não ficas quieta e não sei o quê. Eu recordo-me que até uma semana antes do parto, eu estava a trabalhar, estava a dar palestras. E as pessoas diziam: "Um dia esse bebê vai nascer no palco", assim, enquanto eu puder. Por quê? Porque havia sei lá, uma coisa, dizia: "Misa, vai, mas as pessoas precisam de ti". Foi criado um projeto, eu grávida, que foi a Mulher Coragem. Foi um programa de mentoria em parceria com o Conselho Municipal, que formamos 81 mulheres durante 3 meses. Então, durante a minha gravidez e o meu puerpério, foi um programa de mentoria, foi livro, foram tantas e tantas coisas. Foi o Papo que Vende, que foi um projeto para as universidades, que estamos a fazer palestras para as universidades hoje em dia. Foi o podcast também que nasceu. Então, foram é como se o bebê tivesse a florescer a minha mente criativa e a minha alta performance, e eu digo que foi o meu filho. O livro só veio para acrescentar, mas o bebê deu-me esta força toda. Então podemos dizer que o prémio é do bebê. É do bebê. O O primeiro, pré o segundo, o o terceiro, na terceiro. verdade, Certo, foram 3 prémios certo. consecutivos, foi o Top 30 2025, depois foi o melhor, prémio de profissional de comunicação, e agora no acho que foi mês passado, foi o Top 30 2026. 2026. Uau. Uma mulher mesmo para inspirar a todo mundo, principalmente para as mulheres grávidas, que às vezes, porque costumamos brincar com muita mulher grávida, diz que gravidez é doença. Mas gravidez é doença. Mas tu não estás? Eu estava é assim, não confundamos, eu tinha uma rede de apoio muito grande. Boa. A rede de apoio muda todo o cenário, porque há mulheres que ficam grávidas e estão sozinhas, abandonadas, nem o marido quer saber. Eu estava num programa de mentoria chamado Be Like a Woman, que nós éramos 57. Pelo menos 40 daquelas mulheres faziam babysitting. Senta, come, toma sumo, vamos ao hospital, faz isto, faz aquilo. Eu não me senti só, não fui sozinha. E em casa também, foi meu quarto filho, é o meu quarto filho, eu tenho filhos mais crescidos. Os meus meninos sempre mimam e meu marido é muito presente quanto a isso. O bebê nasceu, ele é que dava banho ao filho, ele é que dava banho a mim, ele é que bombava o leite e tudo mais. São coisas que as pessoas dizem: "Uau, Mirza é sortuda". É obrigação do homem cuidar da sua esposa e da sua criança, porque fizemos juntos. Mas nesta nossa sociedade também, voltando para o nosso assunto, esta dupla responsabilidade não acontece. Você teve bebê, pegaram em ti e foram deixar em casa da tua mãe. Tua mãe que cuida ou a tua sogra que o cuide. No meu casamento não funciona assim. E nem ele disse mesmo, a minha mãe quis levar para casa dela, eu disse: "Não, ela já tem casa dela, tem canto dela, tem as contas coisas dela, porque é que ela vai ir para casa? Mãe, se quiser vem lá para casa, vem visitar ela". Então minha mãe ficou mesmo uma visita, que eu vinha visitar o neto e a filha. Boa, boa, boa. Criou um ambiente propício para vocês dois cuidarem da Sim. criança da melhor forma. E também já tinhas alguma experiência nisso. Uhum. Muitas experiência. Como mentor, qual é a área que tu mais gostas? Tu, Mirza, como é que te identificas como mentor, como alguém que treina mulheres, treina jovens? O que é que tu gostas? A gente costuma dizer, qual é a tua praia? Eu gosto muito de vendas, gosto muito de atendimento, de excelência. Mas antes de chegarmos na parte técnica, eu gosto de pegar as mulheres e fazê-las viajar para a autodescoberta. Por muitas mulheres não se conhecem. As mulheres camuflam-se por trás de perucas, make-ups, prótese, de empoderamento, dinheiro. Mas há muita mulher por aí a quebrar-se por dentro
e não se conhece, de todo. Se temos uma mulher neste momento nos assistir a um jovem que se sente que está estagnada, está parada, está a quebrar, um passo, qual é o primeiro passo que ela pode dar para esse autoconhecimento, para essa descoberta? O primeiro passo é despir-se de todas essas máscaras e assumir que não está bem. Muitas vezes as pessoas são criticadas, preferem apontar o dedo e dizer que as pessoas têm inveja, mas muitas vezes quem está fora consegue ver aquilo que nós estamos a fingir que não conseguimos ver. Em dezembro eu tive um burnout, mas foi um burnout que muitas pessoas já avisaram-me que teria. Estamos aqui a falar hoje como se fosse um grande feito, 65 palestras em 3 meses e meio, mas eu estava a caminhar para um burnout. Porque eu estava nessa velocidade, não vou saber te explicar. Mas quando eu fiz, porque eu faço terapia, há pessoas que dizem, não, psicóloga é para maluco. Eu não sou maluca, eu faço terapia para conseguir encontrar o meu equilíbrio. Eu descobri que estava a camuflar o problema interno meu em casa e focava no trabalho, para não tratar daquele assunto que eu estava a ter em casa. Pode dizer que estava já a usar o estar ocupado, o trabalho como uma Sim, fuga para um problema real. sim, para um problema real. E muitas vezes as pessoas, os jovens, muitos fogem para o álcool, muitos fogem para divertimentos, nights, outros fogem para drogas. Cada um tem o seu tubo de escape. O meu tubo de escape foi trabalho. E deu-me este burnout. Eu fiquei praticamente, depois do meu lançamento, até quase ao final do ano, com o lado, sem me mexer. Uau! E como é que conseguiste recuperar isso? Tanto do lado médico, acredito que pediste alguma ajuda médica, foste ao médico, mas depois qual é o aprendizado que tiraste com essa superação? Eu melhorei no dia do lançamento da Associação dos Coaches. Que eu quando cheguei na Associação dos Coaches, eu ainda estava com um câimbra do lado e eu lembro-me que foi a Lima, o Sen que disse: "Mirza, tu não estás bem". Eu: "Ah, não, não sei o quê", como eu estou sempre com aquela pose, não sei o quê. Fiquei ali, assisti todo o evento, quando eu saí eu não estava com nenhuma dor, eu disse: "Estava no lugar certo, na hora certa". Muitas vezes é um ambiente também que nos adoece. E prontos, ajuda médica procurei logo depois, mas já estava bem, Ok. já estava bem. Uau! Esse é um depoimento. Já tínhamos conversado um pouco e lembro-me sim de tu vieste abençoar ali o nosso evento e tivemos várias pessoas. E a Lima foi uma das pessoas que também estava, que é a nossa educadora especialista em finanças. E foi bom saber. Eu também acredito que muita gente aproximou que esteve no lançamento da sessão de coaching, que ei, a energia estava lá e gostamos. Mas é incrível que ter este depoimento que falar de inteligência emocional, falar de mentalidade Hum, ajudou ajudou. a resolver um problema que até tinhas no corpo e é mesmo interessante. Acreditas nisso? Acreditas que as ferramentas de mentoria e de coaching, desenvolvimento pessoal podem até afetar a saúde das pessoas? Shiraz, toda doença que existe, mas absolutamente toda doença, nasce no emocional e nasce no mental. Toda doença. É o cancro, exceto as doenças crônicas, né, transmissíveis e tal. Mas a tensão arterial, são cancros para mulheres e tudo mais, são criadas pela mente. Então, se eu estou num lugar ou com pessoas que vão desbloqueando e vão fazendo com que a minha mentalidade fique mais leve, obviamente o meu corpo vai responder positivamente. Muitas vezes a pessoa diz: "Ah, bebe água, bebe água, bebe água, hidrata, bebe água, bebe água". É que a água é cristalina e vai sempre fazer com que o nosso corpo fique hidratado. Mas se eu estiver sempre com pensamentos negativos, eu vou ficar doente, de alguma forma. Ou vou ter problemas de gastrite do estômago, ou vou ter quistos, ou vou ter isto e vou ter aquilo. Nas minhas mentorias, eu sempre digo às minhas mentis ou mentorados, façam declarações positivas em relação à vossa vida. Vai ao espelho e fale palavras positivas, mesmo que tu não estejas bem, quer dizer alguma coisa.
E eu não tenho depoimentos dos meus alunos por causa da privacidade, mas tem funcionado. Tem realmente funcionado. Muitas vezes nós estamos com problemas sérios com outras pessoas, não falo de relacionamento amoroso, só falo de colegas, pessoas de família. Há famílias que ficam anos sem falar umas com as outras. E eu digo, sejas tu primeiro a dar o primeiro passo, vai e lhe diga uma palavra positiva. Tu vais ver que vais quebrar esse conflito e as coisas vão ficar bem, porque às vezes são coisas muito mesquinhas, muito pequenas, que fazem com que as pessoas estejam em conflitos. Sem dúvida, eu acho que essa é uma das ferramentas que nós usamos muito também em coaching, as afirmações positivas. Nós damos um nome que é eu sou, que é Uhum. tu começares por afirmar, dizer, nós usamos isso para eliminar aquela voz negativa que está lá conosco, a dizer que tu não consegues, tu não mereces. Então, quando tu praticas as afirmações positivas, isto reforça este estado positivo, essa autoestima. Qual é a tua outra coisa que nós usamos muito é gratidão, Sim. journaling de gratidão. Qual é a tua visão em relação a esta ferramenta? Já usaste? Teve algum impacto em ti? Registar, verbalizar gratidão e também fazer um jornal, fazer um diário com afirmações de gratidão? Hã, eu gosto muito, quando estou nestes cenários de podcast, de falar de mim, de exemplos meus, né, principalmente por causa da privacidade dos outros. Houve uma altura que eu queria me divorciar. Todos nós sabemos que nos Uau. casamentos já há estas eu queria me divorciar, então eu peguei num caderno e eu lembro que nessa época a minha coach era a Rosa Cerqueira, que também é da associação. E ela disse: "Mirza, tu estás sem emprego, queres te separar, eu não estou a entender o que é que tu queres". E ela deu-me aí a ferramenta da gratidão, o Bento Mário também deu uma mesma ferramenta na altura que foi o meu coach. E eu comecei a escrever: "Obrigada a Deus pelo meu casamento". Mas à medida que eu ia escrevendo todos os dias, eu me lembro que eu repeti esta frase 33 vezes, todos os dias. Imagina como ficou este caderninho. E quanto mais eu escrevia, eu mesma comecei a mover-me, comecei a cozinhar melhor, comecei a arrumar as coisas dele. Não nos falávamos, não nos falávamos, mas ele começou a notar esta diferença e depois acabamos ficando bem. Estou a dar este exemplo porque acredito que aí em casa muitas pessoas também estão a passar por este momento e esperam que o outro tome o primeiro passo. Se nós queremos ver uma mudança, a primeira mudança tem que acontecer conosco. Sem dúvida. E isso pode se aplicar para casamento como para qualquer outra coisa. Se Exato. nós queremos uma mudança, não devemos esperar a outra pessoa, ou o ambiente mudar, ou o Sim, chefe mudar, mas nós tomamos a iniciativa. E repara que repetindo uma coisa positiva uhum, e ao mesmo tempo uma afirmação de gratidão, criou essa energia, essa vontade para tu mudares e a outra pessoa viu a mudança e as coisas foram se consertando. Incrível. Hoje já falamos de tanta coisa, mas sim, sempre com prova na primeira pessoa. E sim, eu acho que esta é a coisa mais importante. Eu também, eu me emociono ao ouvir isso, porque quando eu falo de coaching, eu não falo de coaching, mentoria, por causa das outras pessoas. Eu acho que o primeiro impacto é aquilo que acontece conosco. comigo, sim, E às vezes, eu lembro na minha formação, as- um, um dos últimos modos era como é que nós íamos nos comportar depois de termos a certificação e sermos coach. E uma coisa que me disseram: sabemos que todos vocês estão muito emocionados para levar isso para outras pessoas, mas nós não podemos chegar, agora queremos mudar a nossa família, o nosso uhum, parceiro e querer obrigar aquilo que nós já despertamos nas outras pessoas. São das pessoas que levam o seu sim, tempo. Nós podemos incentivar, mas nós não podemos chegar agora, acreditamos que somos os salvadores, vamos mudar todo mundo. Não. As pessoas têm que se ajudar primeiro para depois nós podermos continuar esse trabalho. Se ninguém tem interesse em se salvar, nós não vamos conseguir salvar. Então eu fico emocionado ao ouvir na primeira pessoa de alguém que não só ajuda outras pessoas, mas as ferramentas sim, funcionaram para ti. E tu disseste uma coisa muito boa no início. Estamos num processo. sim, Esta é outra coisa que existe aqui. As pessoas às vezes não percebem que o facto de tu seres mentor ou eu ser coach, nós não somos perfeitos. não, As nossas vidas têm imperfeições e nós acreditamos que nós estamos numa jornada e vamos resolvendo e vamos
crescendo em relação a isso. Então é muito, eu realmente gosto e fico muito emocionado quando vejo casos assim, porque não só muda a vida dos outros, mas muda a nossa vida também. Mirza, tu como mentora, falamos de mentalidade, eu gosto muito de mentalidade, podemos dar Sim. outros nomes, mas eu tenho um slogan que é mentalidade, vendas e liderança. Por quê? Porque toda empresa, pequena ou grande, precisa de ter uma mentalidade certa, tem que vender, seja pequeno ou grande, senão a empresa não vai existir por Uhum. muito tempo. E liderança, por quê? Porque quando nós vendemos e já começamos a crescer, é preciso criar algum tipo de liderança para estes mesmos vendedores que vais ter. Como é que tu vendes? Vamos falar um pouco de vendas. Para ti, vendas, por que é importante vender? Vendas é uma forma de nós criarmos relacionamentos todos os dias. Há muitos, quando pensam em venda, pensam em enriquecer, pensam em ter dinheiro. Para mim, a venda vai muito além disso. Hoje, se tu dizes MJ Consulting, todo mundo sabe que MJ Consulting é da Mirso. Mas eu não tenho vendas que nem, por exemplo, a Galo Coaching tem. Não. Estamos aqui a falar de marcas que estão Ok, nesta sala. sim, Podiam ser outras certo, marcas, mas ninguém nos paga para fazer certo. publicidade, já falando em vendas. A questão é, toda ação que nós tivermos, pequenina, consistente, todos os dias, vai nos trazer o resultado que nós queremos. O que é que nós queremos quando vendemos? Dinheiro. Mas o dinheiro não vem à força. Eu sempre digo, o dinheiro não aceita desaforo. Então, se hoje eu não consigo falar de vendas sem falar de comunicação, sem falar de atendimento de excelência, porque as pessoas gostam de ser atendidas, gostam de ser paparicadas, exceto na Europa que fui lá e que ninguém queria saber de mim nas lojas, é a vida, tu vai lá e depois tens o caixa sozinho, paga sozinho. Vender cria mais do que números a nossa empresa. Vender cria um posicionamento, vender cria uma reputação. Vender cria um legado. De que forma? Se eu te atendi bem, se falei bem contigo, se mesmo não tendo a solução para o teu problema, eu preocupei-me em arranjar uma solução com um colega, porque eu não gosto muito de concorrência hoje em dia, embora exista, mas eu prefiro parceria. Então, automaticamente, este bem volta para mim, porque todos nós nascemos para fazer o bem. E quando eu faço o bem volta para mim. Eu recordo-me que no início deste ano, Shiraz, eu fazia 65.000 meticais mensal de vendas. 65.000 meticais. Se eu te disser que faço 10 vezes mais hoje e nós ainda estamos em maio, não é porque eu faço publicidades, não é porque eu estou sempre a passar vídeos na internet. É por causa da reputação e do relacionamento que eu tenho com as pessoas. Eu hoje em dia estou a fazer vendas por recomendação. Hoje em dia estou a fazer vendas porque as pessoas referenciam a Mirza. A Mirza Jamal resolve isso, liga lá para ela. Não estou a falar de recomendações de micro e startups, estou a falar de grandes empresas, estou a falar de ONGs, estou a falar de Estado. E hoje, como vocês sabem, eu abracei o nome desafio, que eu não posso ser concorrente do meu emprego. O que é que eu faço? Eu pego aquele mesmo cliente, o mesmo carinho e encaminho para os meus colegas da comercial. Estou a perder? Não, não estou a perder. Esta ação que eu estou fazendo de passar os meus clientes para o meu trabalho, automaticamente vai se reverter de alguma forma na minha performance e na minha avaliação daqui a 3 meses. Então, a venda é muito mais do que entregar um produto, um serviço e ter o retorno financeiro. Mas ainda existem muitas pessoas que não gostam de vender ou sentem vergonha. Por exemplo, há pessoas que eu já encontrei pessoas que quando vem o vendedor ficam irritados, ficam nervosos. Mas eu pergunto, será que essa pessoa não entende que todos temos que ser vendedores, porque tudo na vida vende-se. Até no relacionamento estamos a vender para a nossa amada. Tudo é venda. Então, Shiraz chegou no ponto. Não é que as pessoas não gostem de vendedores, é que há alguns vendedores que não sabem vender realmente. O vendedor, se for já notar, estás parado ali um semáforo, chega aquele moço com as uvas, já tira-te na cara.
É como se tu quisesse uvas. Tu não queres gastar o teu último 100, por que é que tu vais querer comprar uvas? Mas se ele, em vez de me vender uvas e viesse me dizer quais são os benefícios das uvas para mim, talvez aí eu pensasse. Por que é que nós somos propensos às vezes a comprar álcool? Porque as publicidades do álcool dizem vamos relaxar, vamos nos divertir, vamos rir. Nas publicidades de álcool está todo mundo sempre a rir. E as pessoas querem ser alegres. Por que é que às vezes os hospitais mostram as pessoas muito doentinhas e depois largou a mulher da ali está toda feliz. Está a vender saúde. Então é a técnica, a abordagem, é aí onde entra a comunicação, como eu disse. Porque ninguém quer gastar dinheiro. Se eu tiver a minha vida feita sem gastar um medical, para mim, it's ok. Mas já há vendedores que fazem-nos, conquistam-nos pelo palavreado. Eu não gosto de batata frita, mas há uma esquina que eu com batata frita eu pego a minha cabeça, eu digo: "Mas o que foi que eu fiz?". Então, Tu vais já perceber. ac acreditas que, a venda é uma coisa que pode-se aprender? Muita gente diz: "Não, É. vendedor é aquele que tem muita lábia, é aquele que sabe falar muito". Para quem está lá em casa, não está habituado a vender ou nunca vendeu, mas é importante vender, porque nós podemos vender qualquer coisa e ajudar a reforçar a nossa renda. O que que achas que a pessoa pode fazer como primeiro passo para aprender a vender? Pode-se aprender a vender? Pode-se vender, como tudo, como falar, como cantar, é uma técnica, e tudo que é técnico aprende-se. Existem pessoas que têm o dom da comunicação, então nós acertamos para uma comunicação mais assertiva e a pessoa depois vê, de acordo com o produto ou serviço que está a vender, como é que agrega mais valor. Mas imagina que eu estive a trabalhar numa empresa é que o meu colega mais introvertido é o que me batia as vendas sempre. Então não é acerca de falar muito ou de ter mais papo, porque os introvertidos não falam de todo. É falar certo na hora certa com a pessoa certa. Porque às vezes, imagina que tu sejas cheiras alérgico a amêndoas, eu venho te vender amêndoas, vais atirar mais amêndoas na cara. Então, regra número 1 de vendas, fazer muitas perguntas. Tens que ter a escuta ativa muito apurada, observar o teu alvo, eu chamo de de clientes o meu alvo, para descobrir realmente qual é a necessidade. Há pessoas que vêm e dizem: "Mirza, eu quero uma mentoria de falar em público, porque eu tenho vergonha de falar em público". Eu não dou oratória, e existem especialistas em oratória. Então eu pego aquela pessoa que quer falar em público, atiro para o mentor de oratória ou a mentora de oratória. Se for alguém que quer trabalhar alta performance produtividade para empreendedorismo, manda para mim. Se for alguém que esta mulher está com problemas de se encontrar, da faixa etária, por exemplo, vamos lá, dos 25 aos 50 anos, manda para mim, porque eu só ensino aquilo pelo qual eu passei. Se tu vês-me com problemas de Mirza, eu não sei como ficar rica. Eu não posso fazer nada por ti, eu ainda não sou, eu ainda não alcancei esse estágio. Então eu vou pecar em ti e vou atirar-te para quem já é rico. Tão simples quanto isso. Por muitas vezes também nós queremos inventar a fórmula. Não vamos aqui inventar. Shirazi consegue dar coach de finanças, organizar as pessoas a serem financeiramente bem-sucedidas. Eu não sei finanças e não vou inventar, vou mandar para o Shiraz. É tão simples quanto isso. Boa, boa. E qual é o teu take, por exemplo, como é que tu vês essa questão de liderança? Eu falei um pouco, falamos de mentalidade, falamos de vendas, mas como é que tu vês liderança? Hoje em dia, as mulheres estão preparadas para serem líderes, porque há esse desafio de dar espaço. Durante séculos, os homens é que ocupavam os cargos de liderança. Como é que tu vês este novo movimento em que a gente está a dar mais espaço para as mulheres? Muitas não estão preparadas. Muitas mulheres Shiraz não estão preparadas. Vão ficar zangadas comigo, mas eu tenho que dizer a verdade. Se tu não consegues liderar, nem aquela pessoa que cuida da vassoura na tua casa, não vais liderar nada lá fora. Essa é uma verdade nua e crua. Se não consegues liderar aquilo que saiu de ti, que são os teus filhos, não vais liderar funcionários. Se surtas por tudo e mais alguma coisa, gritas para as pessoas, não tens capacidade de liderar. Porque a liderança começa comigo. Eu tenho que
tem que ter autocontrole. Primeiro é o autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. Depois tenho que ter autocontrole. Eu não posso sair de órbita e depois bancar a bonita da foto e dizer: "Ah, não, eu sou líder". Líder somos todas. Todas somos empoderadas. Mas até que ponto isto constitui verdade? Se eu não consigo controlar a minha própria vida, as minhas próprias decisões, as minhas finanças principalmente, então eu não sou líder de nada. Não, as mulheres estão num processo de aprender a serem líderes. Existem várias que já conseguiram alcançar este patamar, mas não são a maioria, de tudo não são. E achas que estamos num movimento em que a ideia, igualdade de género, dar mais oportunidades, vemos dentro das empresas uma tentativa de facilitar a extensão das mulheres a cargos de liderança. Acreditas que estamos num bom caminho? Que recomendação tu darias para as mulheres e também para as organizações nesse aspecto? As mulheres são excelentemente competentes. As mulheres são muito competentes. Porque a mulher tem esta qualidade diferenciada de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo e bem feitas. Mas no quesito liderança, por causa da componente emocional, as mulheres são mais emotivas e reativas. Elas reagem muito à base das emoções. Então, é preciso também trabalhar muito nesta questão de emoções. Há mulheres quando sobem para a liderança começam a maltratar. E líder foi feito para criar novos líderes, não para chefiar. Então, se a mulher não tem capacidade de criar novos líderes, então ela primeiro tem que aprender para poder ser líder. Há lideranças médias que definitivamente estão muito bem preenchidas, mas há cargos que é um risco colocar uma mulher. Acho que é por isso que estamos com um pé atrás em colocarmos uma presidente mulher em Moçambique. Porque pá, pode zangar um dia com o marido e de repente o povo leva por tabela. Não estou a falar mal das mulheres, mas eu estou a falar daquilo que eu acompanho das empresas, que eu acompanho das lideranças. A maior parte de equipas que eu costumo trabalhar vem com esgotamento e cansaço mental porque a chefe persegue, porque a chefe fala mal, porque a chefe isto. Doutora Mirza, nós achamos que ela hoje está com TPM. Deixa eu ver um funcionário dizer isso de ti. Não é bonito. E eu paro do princípio, se as minhas emoções não estão equilibradas hoje, eu não lido com ninguém, eu só digo hoje que eu não estou bem. E as pessoas têm que ser empáticas e entenderem que eu não estou bem, não forçar e começar a gritar aí à torta e à direita com as pessoas. Oh, interessante, interessante. Achas que as mulheres, como é que tu vês que as mulheres podem, por exemplo, ganhar consciência disso? A consciência vem com o reconhecimento primeiro, e nós já tínhamos falado disto anteriormente, mas o ego é tão grande, o orgulho é tão grande, porque as mulheres durante muito tempo foram menosprezadas e espezinhadas pelos homens. Foram dadas como incapazes, chamadas de nomes e parece que hoje em dia estão-se a vingar. Agora vão ver que eu consigo, que eu posso, que eu isto, que eu aquilo. E isto não é bom nem para elas mesmas, nem para a reputação delas, nem para o ecossistema que elas servem. Porque depois saem desta empresa, quando vai para outra e pedem recomendação, dizem: aquela, Mirza nada, aqui não, Mirza é muito confuso, é muito bocuda, é isto, é aquilo", e não fica bem, não fica nada bem. Mas existem homens também que estão nesta mesma posição, não vamos estar aqui a culpabilizar apenas as mulheres. Existem homens que têm estas mesmas síndromes de desequilíbrios mentais e emocionais. Eu acho que porque estamos mais habituados a ser o chefe homem a berrar, e que a gente já normalizou que ele é assim. Agora, quando é a mulher, já não, porque está É com TPM, histérica, como tu sim. disse. Mas eu acho que é importante trazer esta parte, e eu acho muito interessante o que tu disseste. Eu acho que durante muitos anos as mulheres tiveram oportunidade. Eu acho que é muito importante darmos esse espaço para equilibrarmos a balança de alguma forma, mas acima de tudo, eu acho que o mérito deve ser a coisa mais importante. Então, como tu disseste, por outras palavras, se não está preparada para controlar as emoções, não está preparada para controlar a doméstica lá em casa, não tem
capacidade para liderar, mas acho que isso pode-se aprender. A título de exemplo, só para fechar este tema, Shiraz, há uns anos, no LinkedIn, eu fui convidada pela Marlene Souza para ser diretora comercial de alguma empresa, não me recordo qual é o nome. E humildemente eu disse, Marlene, eu ainda não tenho capacidade para ocupar este cargo. E eu posso indicar alguns nomes, eu indiquei alguns nomes. Tempos depois, ela, naquele evento que costuma fazer de RH, ela aproximou-se e disse: Tens o meu total respeito, porque eu reconheceste que ainda não estavas preparada para ocupar o cargo, e realmente não estou. Porque eu não tinha realmente, eu não conseguia nem me liderar a mim, como é que eu ia liderar uma equipe de 20 pessoas? Uau, isso é forte, deixar passar uma oportunidade dessas por saber que ainda não estava pronto. E hoje podemos dizer que isso compensou. Compensou e bem compensou. Nos últimos 5 anos, eu, em todos os empregos que passei, ocupei cargos de liderança, de direção, mas nas minhas entrevistas e sempre que sou introduzida aos meus colegas, eu sempre digo: eu sou uma excelente pessoa, eu gosto de toda a gente, eu compro pizzas, Coca-Colas, rimos e ouvimos música, mas na hora de trabalhar, vamos ter que trabalhar. Na hora de trabalhar eu não sou amiga de ninguém, eu quero resultados. Então os resultados que eu entrego são os resultados que eu gostaria que a minha equipe entregasse. Se não sabe, pede ajuda, não inventa histórias. Então, quem quer trabalhar comigo, bom, se um dia eu estiver a recrutar, ok, saiba que se trabalhar com a Mirza é trabalhar sob pressão. Se tiraste sob pressão do teu CV, comigo é trabalhar sob pressão. Eu acho que a pressão é bom. Sim. Eu acho que não é bom é estresse. Temos que saber separar Não, as duas o coisas. diamante para ficar diamante foi pressionado, então é nesse sentido. Eu não estresso a pessoa, eu não gosto de microgestão, detesto microgestão, não gosto que façam comigo e não faço com o outro. Eu vou dizer: "Olha, a tarefa é assim, não sabes fazer? Não, faço a primeira, a segunda e a terceira vez contigo", e deixo. Se durante aquele processo não consegues vir dizer: "Ih, ardeu, não consegui", para eu poder corrigir e ajudar-te a fazermos de uma melhor forma ou encontrarmos uma forma personalizada para ti, porque às vezes a minha forma de fazer não se encaixa, nós arranjamos uma forma que se adequa à pessoa, aí tu já não queres nada. Boa. No teu, eu fiquei aqui impressionado com o aumento do teu faturamento, de 65.000 para 10 vezes mais. Hoje em dia é um espaço de tempo reduzido. E falaste que vamos dizer, o código aí foi as relações, o networking e o tratar bem a experiência e também a parceria, Sim. de passar para as outras pessoas e depois isso voltar para ti de alguma forma. Mas qual foi, do ponto de vista do obstáculo que tiveste que superar? Qual é a barreira que tiveste que romper? Qual era o obstáculo que tiveste que eliminar para poderes realmente atingir essa alta performance? Na verdade, não, eu estava com problemas de posicionamento. Eu fazia preços muito absurdos para um serviço high quality. E tive, por acaso, um cliente que chamou-me e disse: Mirza, isto tu me cobraste no justo, não faz sentido nenhum. Isso nem um júnior cobra. Por que que estás a cobrar assim? Então, eu depois descobri que eu tinha medo de precificação. Porque eu achava que a minha empresa, por, entre aspas, ser sociedade unipessoal, ia ser rejeitada e pá, eu tinha que cobrar menos. Então, se um cliente consegue vir me dizer, peço para aumentar esta cotação, tu ganhas autoconfiança. E foi exatamente o que aconteceu. Não comecei a triplicar as cotações, obviamente, mas tive mais olho para o mercado, para pessoas que têm o mesmo posicionamento que a Mirza, que têm a mesma bagagem ou um bocadinho mais, e comecei a equilibrar. Porque o assunto preço é o calcanhar daqueles de muito empreendedor. Há empreendedores que fazem uns preços micros e depois dizem: "O meu negócio não anda, o meu negócio caiu", porque ele entrega mais do que recebe. Este foi o primeiro passo. Depois, descobrir que eu não tenho que vender e agradar a todos. Eu tinha o exemplo de Johnnie Walker. O Johnnie Walker é uma marca de bebidas que tem para os menos favorecidos em termos de capacidade de compra, depois tem o médio, depois tem o high. Então eu queria fazer este jogo, depois já tenho uma credibilidade que do Johnnie Walker. Disseram, não, numa fase inicial,
garantir faturamento e sustentabilidade, qual é o teu público-alvo? Não podem ser todos nesta fase. E realmente eu avaliei e não podiam ser todos. Eu estava numa fase de médio público-alvo, de pequenas e médias empresas, mas que eu estava a ser requisitada por grandes empresas, pelo meu posicionamento. Então eu tive que me reinventar e ajustar-me às grandes empresas. Tanto é que quando aparecem pessoas que dizem: "Ah, mas eu só tenho 20, estou a pedir", eu passo para startups ou para as minhas alunas e fica assim. Boa, boa. Acho que esse é um grande medo das pessoas, é pôr um valor em relação ao que lhe entregue. Obviamente a gente precisa de pagar contas, mas também Uhum. temos que valorizar. Se nós próprios não valorizarmos, o nosso trabalho fica difícil. Às vezes parece muito impossível. Muita gente em casa pode estar a ouvir, mas a Misa falou que entrega 20 mil. Quando é que ela deve estar a cobrar? Pode entrar em contato em privado, ela vai lhe dar uma cotação. Mas eu acho que quando nós sabemos valorizar o nosso produto é importante. Eu tive uma situação que talvez possas dar aqui um conselho para mim, como muitas pessoas. Nós não vendemos sozinhos, nós vendemos através de uma equipa, até Uhum. certo ponto. E o sucesso de uma organização, mesmo que seja uma pequena empresa, depende das pessoas que estão contigo. Sim. E suponhamos que o que aconteceu com os teus vendedores até certo ponto, quando a Misa veio dizer que já não vamos cobrar um, agora vamos cobrar 10. Como é que foi esse shift de mentalidade? Porque às vezes para eles parece também ser uma coisa que está fora do alcance, porque agora estamos a ter um posicionamento e uma precificação diferente. Como é que lidaste com essa situação? Primeiro, Shiraz, eu vou dizer uma verdade, eu nunca tive medo de números. Nem de um medical, nem de 10, nem de 1 milhão, nem de 100 milhões, porque eu sempre ouvi esses números. Principalmente por estar casada com um financeiro, eu ouço 100 milhões de dólares e não sei o quê. Não, os números já não me assustam, são números, Sem né? dúvida. É dinheiro, é número. E depois, até dezembro do ano passado, eu tinha 10 funcionários na MJ Conceito. Júniores, todos júniores, porque eu queria salvar o mundo. Não, vem lá, eu vou te ensinar, eu não sei o quê. Aquilo gastava a minha energia, drenava a minha energia, porque eu queria ajudar a eles a crescerem. Mas ou eu ajudava eles a crescerem, ou eu ajudava a minha empresa a crescer. E entrei em 2026 sem ninguém, só com um estagiário que é a minha filha, que acaba sendo o faz-tudo, porque eu preciso que ela esteja a aprender realmente, porque esta empresa é dela, até os irmãos crescerem. E tive que aprender a lidar com sistemas. O sistema não vai discutir comigo, não vai murmurar, não, boss, esse dinheiro é muito, porque agora preciso de. Eu tinha uma vendedora que dizia que quando chovesse eu tinha que lhe pagar, amor, 300 meticais. E eu recordo que eu andava, descia ali nos Correios, andava aquela 25 de setembro toda até TVM, aquela zona da TVM, na altura era assim, para conseguir fazer vendas. Então, as vendas também têm muito a ver com paixão. Tem muito a ver com comissões. Eu gosto muito de dar comissões, Boa. porque o que me faz como vendedora é comissões. Pode dizer: "Ah, mas tu és muito que não sei o quê", eu digo: "Eu gosto de dinheiro, não há pessoa que não gosta de dinheiro e dinheiro tens que suar". Como vendedora, eu vivi das minhas comissões, eu nem tocava no salário, meu salário era peanuts, porque eu queria sentir aquele valor. Então, quando tu chegas numa equipa, e eu cheguei, eu dizia, por exemplo, João, não tive nenhum João, mas é o nome protege. Este mês a MJ Massaling tem que vender 1 milhão de meticais. Nada, posso, isso não é muito. Como é que vamos fazer? As objeções começavam ali. Por quê? Porque na vida dele, ele nunca teve acesso nem a 10 mil meticais. Como é que eu já vou falar de 1 milhão com uma pessoa que não tem mentalidade, voltamos à mentalidade, de 10 mil meticais. Ainda que tu incentives, digas: "Não, tu vais ganhar comissões, depois vais comprar isto, vais vestir melhor, vais comprar o teu iPhone, vais fazer", não vale. Tens que quebrar primeiro aquele paradigma, aquele estereótipo do medo do dinheiro. Muitos vendedores têm medo do sucesso, têm medo de conseguirem. É mais cômodo eu ir arranjar justificativas para o meu chefe dizer que não consegui, do que eu lutar e dizer: "Olha, eu, Shiraz, até contactei 20 empresas, fiz 70 chamadas, fiz isto, fiz aquilo, fiz número de propostas
mas não deu certo. certo. Eu acho que eu me revejo, né, eu passei exatamente pela mesma coisa, e por isso que eu fiz a pergunta, porque acredito que lá em casa muita gente, principalmente na área de serviço, consultoria, com esse receio. E acho que uma das decisões mais difíceis é deixar aquelas E pessoas sim, para trás. Eu aprendi uma coisa muito interessante que os empreendedores com financeiros, estamos a falar de financeiros, que é o financeiro que vai te levar de 1 milhão para 10 milhões, não vai ser o mesmo financeiro que vai te levar de 10 para 100. sim. Mas isso não quer dizer que não possa ser, mas é preciso haver ali uma evolução muito grande daquele financeiro para poder acompanhar esse crescimento da empresa. Mas muitas das vezes o financeiro não vai ter essa evolução e eu consigo trazer isso para os vendedores. O vendedor que vai te vender preço prémio e preço, vamos dizer, baixo, não vai ser o mesmo Não. vendedor. Mas não é impossível fazer esta venda. Como foi essa decisão de iniciar 2026 sem ninguém? Como é que tu te sentes, não muito do processo, como é que sentiste chegar para 10 pessoas e dizer: "Olha, tenho que deixar-te, para trás, vamos continuar, acredito eu, a ser amigos, a ter uma relação, mas daqui para frente eu preciso de outras coisas". Eu quero saber mais para nós compartilharmos o peso disso como empreendedores, para os outros empreendedores que talvez têm 2, 3 funcionários que precisam tomar essa decisão, mas não têm essa coragem. Não foram todos ao mesmo tempo, alguns sozinhos decidiram que porque existe também a minha gente em casa. Dizem que a inveja não vem de longe, vem de perto, né? Porque ele começa a ver que o Shiraz é muito conhecido, que o Shiraz, e depois esta coisa dá mentorias. As alunas e os alunos começam a gostar muito de ti, querem te oferecer coisas, querem te mimar e tal, e os presentes começam ali a chegar ao escritório e as pessoas me dizem, mas por que que ela é sempre ela, é sempre ela, é sempre ela? E muitas vezes eu digo também, que a rede de apoio conta muito. Eu, para ser empreendedora, se eu não tivesse alguém que estivesse em casa a trabalhar e a garantir comida, a garantir as coisas básicas, eu não poderia estar aventurada. Este mês vende, aquele mês não vende. 65 mil meticais não cobre as despesas. E pronto, comecei em 2000 foi uma parte, porque eram eventuais, mas a parte que era fixa, eu sentei, expliquei que nós estávamos a ter sendas, não estávamos a conseguir alcançar as metas, que nós praticamente trabalhávamos só para pagar contas e muitas vezes outras contas eu tinha que desviar do meu fundo interno de casa para cobrir a empresa. Tive várias dívidas, só Deus sabe como eu devi, meu Deus, quase que eu perdi o meu carro, mas pronto, são águas passadas. Hoje eu consigo rir porque aprendi uma grande lição, porque há pessoas que não estão preparadas para acompanhar. Vai doer porque criaste uma afinidade, criaste uma rotina de te chegar e dizer bom dia. Estás a ver a pessoa quando desaparece, quando já não faz, quando morre às vezes. Tu falas da pessoa, mas a pessoa já não está ali. É como acontece muitas vezes quando estás no emprego. Há pessoas que não conseguem mudar no emprego por causa do relacionamento com colegas, por causa do hábito, da dependência emocional que têm, daquelas amizades e tudo mais, e não evolui, fica ali numa: "Ixi, mas eu vou perder, eu estou num grupo de estica há tanto tempo", e tudo mais. Então, o empreendedor não é empresário. O empreendedor é muito virado no processo, nas pessoas, ele é agarrado às pessoas e ele acha que vai salvar aquelas pessoas, vai conseguir salvar o negócio, vai conseguir salvar tudo, mas no fim e ao cabo está a desgastar-se. E falei do burnout e este foi um dos motivos do meu burnout. Então, esta terapia que eu comecei a fazer em 2026 veio mesmo a calhar porque eu ouvi verdades que eu estava negado de ouvir as verdades. Eu disse: "Bem, ok, eu não posso ter mais pessoas, inventar em ter mais pessoas. Hoje, se eu quiser contratar, por exemplo, alguém", há pessoas que dizem: "Mirza, eu peço para trabalhar contigo". Eu digo: "Tu tens que ser eu para trabalhares comigo, consegues?". "Ah, mas como é que tu fazes?". Eu explico toda a minha dinâmica e não, não vale a pena.
né. É uma forma de não dizer não diretamente. E depois os sistemas, o IA veio para ajudar e nós conseguimos substituir algumas Sim. funções por sistemas. E hoje em dia, eu só preciso de fazer 4 faturas por mês. Quando preciso, ou contrato eventual, ou subcontrato, e está tudo bem com isso. Para a minha empresa hoje, eu preciso que ela esteja estável. Depois, quando eu quiser que ela cresça ainda mais, aí vou criar uma estrutura de ter vendedores, atendentes. Outra coisa também é que as pessoas atendem mal. Eu não gosto quando as pessoas vêm reclamar, dizer: "Pá, liguei para a MJ e fui mal atendido", eu fico muito down. E isto foi um dos motivos pelos quais criei a pessoa que estava no atendimento ao cliente, que atendia mal as minhas pessoas. Boa. Quando olhas para há muita gente hoje em dia que quer ser consultor, quer trabalhar com desenvolvimento pessoal, alguns através porque já são influencers, querem comercializar isso. Obviamente que temos que ter algo que disseste, tu não ensinas algo que tu não passaste, que não aprendeste, sabe? Mas na tua jornada como consultora, como mentora, como é que tu disseste que este é o produto que eu vou puxar? O que é que tu fizeste? Como é que tu divulgaste este produto? Porque às vezes nós temos muitas habilidades, tu tens muitas habilidades também. Como é que tu conseguiste, durante algum tempo, focar em algo, se é isso que fizeste, para realmente poderes alavancar? Na verdade, no meu caso, eu fui impingida por alguém que me observa. Certo. Tu és muito boa a fazer isso, capitaliza lá. Eu, não, não sei o quê, mas eu gosto. Porque eu fazia de borla, na verdade, que é esta coisa de conectar, né? A parte da terceirização de serviços, conectar o Shiraz ao fulano, a empresa ao Citrana, não sei o quê. Faz lá, porque o que realmente vende na MJ não são as mentorias. As mentorias é a vírgula que acontece, que eu gosto por causa da componente de desenvolvimento das pessoas. O que vem na MJ é toda uma estratégia, por exemplo, a empresa está com problemas no seu departamento comercial e eu faço o diagnóstico, vejo se é o problema de estrutura, se é o problema de pessoas, se é o problema de liderança, e nós vamos trabalhando a um termo de ver qual é a melhor solução. Então, isto eu fazia a tomar um café. A pessoa comentava comigo, eu dizia: não, mas por que tu não fazes isto, 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 isto?" Mas tu és boa a fazer isso, que tal?" E levei acho que 6 meses a assumir que eu podia fazer isso como consultoria. E hoje eu faço, tu podes acordar-me no meio da noite, epá, estou com um problema X numa empresa X, eu vou ter pá, 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 faz assim. É como se eu fosse uma titia do Colaia. Eu faço isso com as empresas. É bom, mas também isso também acredito que tem muito a ver com a experiência que tu tens. Eu acho que chega uma altura, eu recebo muitas pessoas, chegam, tirasse isso, e eu dou uma dar a opinião, dar a ideia é fácil. Sim. Difícil às vezes a pessoa implementar, porque às vezes a Implementar. pessoa às vezes tu não queres consultoria, tu queres alguém para te ajudar a implementar no teu dia a dia. E são coisas completamente diferentes, porque eu posso te dar a receita, mas se não teres vontade de cozinhar, aquele bolo não vai surgir do nada. Então acho que esse, 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 É. esse desafio é muito bom. Mirza, estamos na nossa reta final, posso assim dizer. Queremos mais códigos. Eu tirei muitos. Falamos de muita coisa. Sim. Espero que as pessoas lá em casa estejam a perceber que muitas das vezes, eu vou deixar aqui um código da Data Performance para vocês. Muitas das vezes os códigos não vêm em forma de código, vêm em forma de histórias, vêm em Sim. forma de vivências. E nós temos que ter a habilidade de ouvir e perceber que aqui a pessoa está a passar um código. A pessoa não vai sentar e dizer: ei, o código aqui é você cuidar das pessoas, dar boa experiência, facilitar negócios, é um código. Não, a pessoa vai dizer que eu fiz isso. E nós temos que ter a capacidade de perceber que, ei, está aqui um código. Nós, quando falamos em modelagem, é o quê? É olhar para uma pessoa e tentar imitar aquela pessoa, Exato. porque se aquela pessoa já alcançou aquele sucesso que tu procuras, aquela pessoa deixou pistas. A gente diz sucesso deixa pista. É através disto, é através do que a pessoa já alcançou, a gente vai tentar modelar, vai tentar imitar, porque estão lá os códigos da alta performance, estão lá os códigos do sucesso. Mas eu quero que tu deixes
algum código, algum conselho, alguma sugestão para quem está a empreender, para jovens que se sentem estagnados e querem alavancar as suas empresas? O que tu recomendas para além, por exemplo, de contratarem os serviços da Mix? Bom, o primeiro código para realizar tudo que nós gostaríamos é o sonhar. Sonhar é um código. E viver o sonho mesmo antes dele ter acontecido. Uns chamam de fé, outros chamam de lei da atração. Tem vários nomes que vamos dar, científico, espiritual e por aí. Então nós temos que acreditar muito, mas muito mesmo numa coisa que nós queremos. E o código não é linear para todos. O que funciona para o Shiraz pode não funcionar para mim e vice-versa. Então, é importante nós começarmos a mover-nos, ainda que seja em 1% por dia. Este livro de 1% por dia eu li, chama-se Hábitos Atômicos. Eu, nos Hábitos Atômicos, eu aprendi a mover-me, mesmo quando eu não queria, que eu estava irritada com tudo. Eu fazia um agendamento. Segunda-feira, eu sempre faço a minha agenda entre sábado e domingo. A semana não pode começar eu desprogramada, porque o tempo é algo que não volta mais. Então eu sempre escrevo, na segunda-feira eu quero realizar isto, isto e isto, e eu vou realizar, custe o que custar, com vontade ou sem vontade. Eu mesmo quando acontece, quando nós queremos emagrecer, eu mesmo quando acontece, quando queremos construir uma casa ou comprar um carro, se fores a notar, há pessoas que conseguem realizar coisas que têm muito menos que nós, por causa dos códigos da organização, Sem dúvida. por causa da persistência e por causa do foco. Falei do foco inicialmente. Imagina que eu quero um carro novo. Mas não é porque eu não tenho carros na casa, mas eu quero um carro novo. E eu não quero um carro oferecido, eu quero um carro novo comprado por mim. Eu converso muito com o meu segundo filho, que ele diz: Mãe, vamos lá comprar um BM, mãe, vamos lá comprar isso. Vamos. Eu disse: Filho, espera, deixa a mãe ver-se dentro do carro. Hum? Mãe sentir o som. Eu sou muito fã de futebol e carro, e podemos ficar até amanhã a falar destes dois assuntos. Eu disse: Ok, tá bem, mãe. E hoje de manhã eu estava a dizer: Já sei qual é o carro que eu quero. Então, o meu esposo disse: "Quanto é que queres que eu te dê?" Eu disse: "Nada. Desta vez eu quero comprar o meu carro sozinho". Por quê? Porque é algo que eu nunca fiz antes. Eu nunca comprei nenhum carro com o meu próprio dinheiro. Sempre foram oferecidos, carros, telefones e tal. Agora, se eu quero empreender, eu tenho que olhar para o modelo, como tu disseste, ver quem é que está lá onde eu estou, como é que eu faço para chegar? Seguir aquela pessoa, aprender. Nós perdemos muito tempo com distrações, com WhatsApps, com fofocas, com isto. Do meu telefone não tem nenhum grupo de fofoca. Não tem. As coisas acontecem na cidade, eu não sei o que é que está a acontecer. Eu tenho grupo de vendas, tenho grupo, canais de networking, de projetos. Estou sempre no YouTube a aprender coisas novas, estou sempre a fazer cursos novos, porque eu quero evoluir. Se hoje eu conseguir ser, contratada por uma empresa internacional, eu consegui, viajar, ir conhecer o meu emprego fora de Moçambique, é porque alguma coisa eu segui de forma consciente e consistente até alcançar, e uma delas foi posicionar no LinkedIn, que é explicar quem sou eu, quais são as minhas valências, os meus valores no LinkedIn, os meus pensamentos. E através disto comecei a escrever matérias para revistas, já escrevi para jornal, já fui chamada para muitas entrevistas de televisão. Eu não fui pedir a nenhuma televisão para ser convidada, as pessoas convidam. Então, vocês têm que mostrar o que vale, mas sem vender, a mostrarem a vossa história, a mostrarem a vossa garra e a vossa consistência. Como vão fazer? Se vão fazer salada de tomate todos os dias de manhã, não sei. Se vão molhar a cara, meter na tigela de gelo, como nós vemos muitos gurus aí, também não sei. Mas tem de ser consistentes. Se vocês dizem que a partir de hoje eu vou gravar vídeos todos os dias, gravem vídeos e postem. Se está com batom errado, com olho torto, não importa, faz até alcançar a perfeição. Outro código é ver quais são as críticas positivas e quais são as críticas negativas. Porque nós nos agarramos muito no negativo e não conseguimos nada.
ficamos estagnados porque o outro pensou mal de mim, disse que eu não vou conseguir, porque isso é impossível. Ouvimos aí que há cantores que vão à palhotinha para terem sucessos, mas não é verdade, foram consistentes. E o terceiro código e o último, quando estiverem cansados, respirem. O burnout existe, que é esgotamento em português, e não é nada agradável de sentir. O burnout dói, dói muito, dói o corpo todo, tu perdes o controle do teu sistema todo. Então, esses são os três códigos que eu posso deixar para não baralhar aqui também os nossos internautas, né, em casa. Boa. Obrigado, Mirza. Quero te agradecer de coração. Gratidão pelo tempo que tu dispensaste para estar aqui. Gratidão pela energia que tu sempre dás. A gente não se conhece assim há tanto tempo, apesar que já falamos que acreditamos que ficamos primos ou familiares de alguma forma, por causa dos avós lá de Inhambane. Mas quero agradecer-te muito. Quero te dizer que olho para ti como uma fonte de inspiração. Obrigada. eh, eh, claro que já acompanho-te, vejo as tuas entrevistas, estive no lançamento do teu livro e, e tenho uma admiração muito grande por ti, porque muitas das vezes as pessoas veem uma pessoa no palco, veem uma pessoa nas câmeras e depois na vida real uma pessoa completamente Sim, diferente. Então, essa é uma das coisas que me faz eu criar um carinho muito fácil quando eu sinto que a pessoa, aquilo que é na câmera é fora. É muito difícil ser autêntico nesse aspecto. E eu gosto muito disso em ti, e eu devo isso como inspiração para mim. Então, quero te agradecer de thank coração. you. Espero que este seja um de muitas outras conversas que vamos ter, porque acredito que tens muito conhecimento, muita bagagem para compartilhar com as mulheres, com os jovens, com as outras pessoas. Nós aqui neste programa vamos ter um desafio que eu quero implementar. Foi inspirado num outro grande, uma outra pessoa que também faz podcast, Noemi Benção, como eu disse, nós estamos a conversar em off, que é, eu quero que tu deixes uma pergunta, que não vai ser revelada, tu vais escrever aqui na nossa agendinha uma pergunta que eu vou fazer ao próximo convidado essa pergunta. E tu não sabes, nem eu sei quem será o próximo convidado, mas vamos usar essa pergunta para o próximo convidado aqui no nosso espetáculo. Enquanto a Mirza está a escrever a pergunta para o nosso futuro convidado, eu quero convidar a ti que estás lá em casa para que sigas esta página, sigas este podcast, não importa a plataforma que estás a usar, que possas seguir, porque nós vamos ter muitas conversas. Quero também que ponham no comentário o que vocês gostariam de ter, quem gostariam que a gente chamasse aqui para esta cadeira, para que a gente possa aprender e desvendar esses códigos de alta performance, esses códigos de sucesso. Nós estamos aqui para entregar conhecimento, estamos aqui para entregar a experiência dos nossos convidados. E numa conversa muito aberta, numa conversa sem muitas formalidades. Então, fica aqui o convite a todos. Mais uma vez, Mirza, quero fechar com o nosso último desafio que eu tenho. Quero te desafiar publicamente aqui a nomear as 3 pessoas que nós vamos convidar a virem sentar nesta cadeira e que tu acreditas que têm muitos códigos de alta performance para compartilhar. Ficas à vontade em compartilhar comigo aqui, a desafiar as pessoas, ou podes, a posterior, deixar também a nossa lista. Não, não, não existe isso da posterior, porque depois vão dizer que o Shiraz fez batota. É para te salvaguardar. Mas antes de responder, o Shiraz diz que nos conhecemos há pouco tempo. Na verdade, eu conheço o Shiraz há muito tempo, na altura que tinha cabelos compridos ainda. Certo? Certo. E por causa daquilo que eu falei durante o programa, das crenças limitantes, eu olhava para o Shiraz e dizia: eu não tenho como chegar àquele moço, que aquele moço é muito importante, porque isto e que aquilo. Não, vocês têm que perceber que há pessoas que nós criamos barreiras em alcançá-las, e o Shiraz tem uma história que eu aprecio muito. O Shiraz deixou de trabalhar para seguir o sonho dele numa grande empresa e há pessoas que acho que lhe chamaram de maluco na altura. E isto é algo que eu apreciei muito e eu queria aprender com ele, mas eu não tinha coragem de o abordar.
Então é só para dizer que muitas vezes nós criamos um medo interno e perdemos a oportunidade de aprender com aquelas pessoas que realmente podem nos levar aonde nós queremos chegar, voltando para um dos códigos que eu já deixei. Eu haveria de desafiar o Shiraz a convidar o Bento Mário, que foi a pessoa que me tirou da procrastinação e fez-me parte da Mirza que eu sou hoje. Eu também haveria de pedir ao Shiraz que convidasse a Rose, que largou tudo, veio começar do menos um aqui em Moçambique, que eu acredito que também tenha uns códigos de superação para nos ensinar. E haveria de também pedir o Shiraz para chamar a Palmira Mucavel, que tem a Associação das Viúvas, porque muitas vezes nós não sabemos como recomeçar para nós perdermos aquela pessoa que é praticamente a metade de nós. Então essas 3 pessoas eu acredito que vão trazer códigos muito interessantes para o programa. Eu agradeço. Fica aqui a minha promessa de ir atrás do Bento, ir atrás da Rose e da Palmira para trazer aqui para o Códigos de Alta Performance, para que eles possam compartilhar esses códigos e dar continuidade a esta corrente que estamos a criar. Acho que vocês estão lá em casa e repararam. Eu também tive mentores, a Misa chegou, também teve mentores. Está aí um código. Se não tens mentor, olha, ficar um pouco para trás. Procura mentores. Está aqui a Misa, ela também faz mentorias, ela faz coaching das pessoas. Mencionou alguns nomes de mentores tops que estão conosco na praça, que eu admiro o trabalho do Bento, admiro o trabalho da Rose, estamos juntos. Inclusive o Bento, apesar que ele, por questões da agenda, não foi fácil, mas estamos aqui a puxar também a nossa associação de coaches para fazer, transformar numa realidade. A Rose está conosco também nesse processo todo e vamos com certeza trazer. Mais uma vez, muito obrigado e chegamos ao fim deste nosso podcast, Códigos de Alta Performance, e vem muito mais, não percam, fiquem atentos, sigam a página, compartilhem, comentem quem gostariam de ver aqui sentado e o que gostariam de aprender, porque este podcast é primeiro para mim, porque eu quero aprender. Se for já ver muitas perguntas feitas a pedir conselhos, mas também é para levarmos aquilo que são as preocupações ou a curiosidade dos nossos seguidores, que a gente possa responder e ajudar. Obrigado.